Boa noite, Igreja do Senhor. Graça e paz a todos que estão aí participando desse culto nesta quinta-feira. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que nesse momento seja um momento de crescimento espiritual para as nossas vidas, na meditação da palavra, mas também que seja da sua parte um oferecimento ao Senhor de um culto que só a Ele nós devemos. Então, um momento de consagração, um momento de crescimento, mas um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. E também queremos, nesse momento, falando em adoração ao nosso Deus, falar um pouquinho com os irmãos a respeito de adoração, de louvor e adoração. Nessa noite eu quero compartilhar um versículo no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, para nós aprendermos mais um pouquinho a respeito de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento de meditação. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, ó Deus. E pedimos, Pai, que essa palavra atue nas nossas vidas de maneira a nos fazer entender, Senhor, aquilo que Tu desejas da nossa vida, Senhor. Ensina-nos realmente a Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Esse pedido, essa bênção, nós Te pedimos, Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, esse texto faz uma afirmação, né, que os verdadeiros adoradores, os adoradores que o Pai procura, né, são aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a primeira meditação aqui é que o texto nos fala de dois requisitos para a adoração, ou a verdadeira adoração ao nosso Deus. Tem que ser em espírito e em verdade. Então, o texto vai dizer, que no final, né, que são estes que adoram em espírito e em verdade, são estes o que o Pai procura. Então, o desejo de Deus com relação à adoração, com relação ao nosso louvor, é que nós o façamos em espírito e verdade. Esses são os dois requisitos básicos aí, né? Então, quais são as pessoas que têm esses requisitos? Né? Vem algumas perguntas. Quem são esses, né? De quem realmente Deus deseja adoração? Então, o que é que estava no coração de Deus quando fez essa afirmação através do apóstolo, né? E também quem são essas pessoas que têm esses requisitos. Então nós vamos meditar em alguns textos aqui que falam dessa experiência ou daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Salmo 107, né? Os Salmos são um livro, né, que trata, né, exclusivamente da adoração ao nosso Deus, né? São hinos, são poesias, são momentos de adoração ao Senhor, os Salmos. Então, os Salmos vão falar muito às nossas vidas com relação à adoração que Deus deseja da nossa vida. Então, o Salmo 107, os dois primeiros versículos, eles vão nos dizer o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Então, uma coisa importante aí no Salmo que já vai dizer para nós quem são esses adoradores. Então, o salmista está dizendo, rendei graças, quer dizer, deem louvor, adorem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas quem deve dizer? Então, a segunda parte, o segundo versículo vai dizer, digam-no os remidos do Senhor. Então, o louvor e a adoração, amados, ele é requerido daqueles que foram remidos, daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Então, o louvor e a adoração verdadeiro, que em espírito e em verdade, ele é dado por aqueles a quem Deus resgatou em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, quem são essas pessoas? São os remidos do Senhor.
Em segundo lugar, amados, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versos 19 até o 22, a palavra nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, em segundo lugar, amados, o autor aos Hebreus aqui está dizendo, né, como é que nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo, né, fazendo isso em espírito e em verdade. Então, ele diz que nós temos, né, intrepidez para nos aproximar do Santo dos Santos, né, porque foi Jesus que nos abriu o caminho. É isso que está dizendo o texto agora, né? Mas ele diz assim: aproximemo-nos, é nós agora. Como é que nós vamos nos aproximar de Deus para oferecer o louvor e a adoração? Ele diz: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, amados, em primeiro lugar, os remidos, os resgatados do Senhor. Em segundo lugar, aqueles que têm o coração puro, os purificados pelo sangue de Cristo Jesus, né? Aqui ele está dizendo purificado o coração da má consciência. Então nós devemos nos aproximar, amados, purificados. É por isso que quando nós fazemos a nossa liturgia na igreja, a liturgia do culto, né? A confissão e a contrição vêm em primeiro lugar, dando esse sentido que para nós estarmos louvando e adorando o nosso Deus, nós temos que ter o nosso coração purificado e lavado no sangue de Cristo Jesus. Então, o pedido de perdão, a limpeza do nosso coração é a preparação para que nós nos apresentemos ao Senhor, para louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, em segundo lugar, os purificados. Em terceiro lugar, amados, um outro texto no Novo Testamento, aí uma carta de Paulo, Efésios 5, capítulos 18 e 19, a palavra de Deus nos vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, em terceiro lugar, amados, ele diz que a verdadeira adoração, né, está envolvida com o Espírito Santo. Então, o primeiro texto vai dizer que nós o adoramos em espírito e em verdade, né? E aqui ele vai dizer: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, a nossa adoração, amados, tem que ser no Espírito Santo. No Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. E a nossa adoração não é válida se ela não for feita através do Espírito Santo, né? Na presença do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, é o que ele está dizendo aqui em Efésios. Em segundo lugar, amados, devemos também lembrar que a adoração não consiste apenas no exercício religioso, né? nos exercícios litúrgicos, nem é limitada a lugares determinados. O texto que nós lemos no início, né, o versículo 23, ele está num contexto onde Jesus está falando com a mulher samaritana. E a dúvida dela era justamente essa. Vejam, João 4, 20 e 21, a conversa da samaritana com o Senhor. A palavra nos diz assim: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem que quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Então, amados, nós vamos ver que é justamente isso, a questão litúrgica, aí ela tem o seu lugar sim, é um momento de adoração ao nosso Deus em conjunto, né? Mas a samaritana estava preocupada onde ela deveria adorar a Deus, né? E ela diz, olha, os samaritanos dizem que é num lugar e os judeus dizem que é outro, mas Jesus diz assim, olha, a hora vem, né, que era depois dele, logicamente, né, com a ação de Jesus Cristo de salvação, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí ele vai completar com o 23, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não é nada físico nem litúrgico, né? E nós vamos avançar nesse conceito, né? Outro texto interessante que vai nos ajudar nesse conceito é justamente Romanos 12, né? Romanos 12, versículo 1 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a nossa vida diária, toda a nossa vida deve ser uma adoração contínua ao nosso Deus. Ele diz assim, o nosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, esse é o culto que Deus deseja. Então não são só os momentos litúrgicos, eles existem, eles são importantes na nossa vida, amados, mas o conceito aqui vai muito mais além. A nossa vida tem que ser de adoração ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Aí está, a glória de Deus é conceito de adoração. Nós temos que fazer tudo para que a nossa vida seja agradável ao Senhor, né? Ofertada ao Senhor. A glória a Deus é dada pela vida consagrada. Então, 1 Coríntios 10, 31, outro texto muito importante para nós entendermos esse conceito. Não são apenas os momentos litúrgicos, mas toda a nossa vida deve ser de louvor e adoração ao nosso Deus. Em terceiro lugar, há na Bíblia duas proibições na questão da adoração a Deus. Isso é importante também, né? Nós estamos vendo aquilo que o Senhor exige, né? Mas aquilo que também pode afetar a nossa adoração, né? Êxodo 39, né, diz assim: não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Para entender um pouquinho mais a fundo esse texto, né, as instruções aqui são sobre a confecção do tabernáculo e mais especificamente ao altar onde se oferecia incenso ao Senhor. 2 vezes por dia o sacerdote ia até esse altar e queimava ali o incenso. E outra coisa importante, amados, é que esse incenso era único, né? Êxodo 30 ainda, nos versos 37 e 38, veja o que a palavra diz. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Isso nos ensina, amados, que a adoração a Deus é especial e única. Importante dizer isso, amados. Deus não divide a sua glória com ninguém, não dá para ser meia boca. A oração tem que ser exclusiva, amados. Nem o incenso que era queimado poderia ser reproduzido para qualquer outro fim. Era um perfume, né? O incenso é um perfume, alguma coisa, né? Um líquido oleoso, né? Onde quando queimava aquilo subia aquele aroma, mas era um perfume feito, né? Prescrito na Bíblia, existe a composição, mas o povo não podia fazer essa composição, esse perfume só era feito
para a adoração, para o altar do incenso. E para nada mais poderia ser usado. Única e exclusivamente para adorar a Deus, na adoração. Então isso é importante para nós como lição, né? Então exige exclusividade, a nossa adoração tem que ser exclusiva, amados. Nós não podemos dividir a nossa adoração com mais ninguém. Quem é chamado a ser adorado é o nosso Deus na nossa vida, né? Tudo que passar disso é idolatria. Então cuidado com as idolatrias, cuidado quando a gente está oferecendo louvor a outra coisa que não o nosso Deus, né? Na prática, amados, o incenso estranho é aquele que é mal preparado, que não tem as bases certas, até as doses certas. Era pesado cada ingrediente, precisava ser aquela medida para que tivesse um cheiro exclusivo, né? Quem trabalha com perfume entende um pouquinho de perfume, sabe do que eu estou dizendo, né? Qualquer grama a mais, né? Qualquer ml a mais pode mudar totalmente a composição e o resultado de um perfume. Assim também era com o incenso. Era um incenso exclusivo e aquele cheiro só seria para louvor e adoração de Deus. Então nós trazemos isso para o Novo Testamento, né? Trazemos isso para a nossa vida como sinal do que realmente nós devemos fazer, né? Assim como o incenso era preparado, né? Meticulosamente preparado, né? Nós também devemos nos preparar para adorar ao nosso Deus, né? Aquele que é oferecido unicamente ao Senhor. Então, aquilo que nós fizermos tem que ser bem feito, amados. Como devemos fazer tudo para a glória de Deus, tudo o que fazemos deve ser cada vez mais bem feito. Nós devemos nos esmerar naquilo que fazemos. Quando Paulo vai falar aqui, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, fazei para a glória de Deus. Então, amados, isso mexe com toda a nossa vida. Tudo que você fizer, não faça meia boca, não faça meia colher, não faça alguma coisa só para algumas pessoas verem, mas faça tudo para o Senhor. E quando se faz para o Senhor, tem que ser muito bem feito, assim como o incenso era feito lá, único e exclusivo. E a nossa vida também tem que ser assim, né? Colossenses 3, 23 vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, amados, tudo que nós fizermos, nós não estamos fazendo para as pessoas na nossa vida. O que nós temos que entender com adoração é isso. Tudo que nós fizermos na nossa vida é para o Senhor, então precisa ser bem feito. Cuidado como você está fazendo as coisas, porque o Senhor está vendo. E se a nossa vida é adoração, se tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus, aquilo que fazemos tem que ser cada vez mais bem feitos. Então, amados, que nós tenhamos essa consciência na nossa vida, né? Nós precisamos nos esmerar naquilo que fazemos, porque nós, como crentes, como aqueles que querem adorar o Senhor em espírito e em verdade, temos que fazer tudo como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Jesus nos concedeu o Espírito Santo, amados, e Ele precisa determinar toda a nossa adoração, o ingrediente precioso do nosso perfume, que não pode faltar, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, o texto básico vai dizer em espírito e em verdade. Então, a presença do Espírito Santo é necessária para que tudo aquilo que nós fizermos se torne adoração aceitável ao Senhor. Então, amados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele precisa fazer parte da nossa vida. Jesus nos dá o Espírito Santo e a Bíblia diz que ele habita em nós. Então, amados, nós precisamos sempre voltar a nossa atenção. Olha, há algo dentro de mim dado por Deus, através de Jesus, que é o Espírito Santo que me faz companhia, que me ajuda a me esmerar cada vez mais naquilo que faço. Então, sem a ajuda do Espírito Santo,
nós nunca vamos conseguir adorar verdadeiramente ao Senhor em espírito e em verdade. Levíticos 10:1, amados, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então é um episódio, né, lá na questão do povo de Israel, onde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, né, eles teriam que, o ritual era esse, a determinação do Senhor era para que o fogo que ia queimar o incenso no altar do incenso, esse fogo deveria ser tirado do altar do sacrifício que permanecia aceso. Então deveria se pegar o fogo lá do altar. Percebe? Isso também é lição para nós. Mas o que aconteceu foi lá, eles não fizeram isso. Né? Eles fizeram um fogo qualquer ali, né? E não tiraram o fogo do altar e pegaram esse fogo, né, contra a determinação de Deus, né, e queimaram o incenso com aquele fogo. Né? Então essa é a questão do fogo estranho aí no episódio lá no Antigo Testamento. O incensário deveria ser aceso então com brasas tiradas do altar. Né? Essa era a determinação. E Nadab e Abiú então acenderam seus incensários com fogo que eles próprios produziram ali, né? E o que aconteceu? Eles caíram mortos, né? Deus matou Nadab e Abiú, né, por esse fato de introduzir ali, né, na hora da adoração, eles introduziram fogo estranho. Elemento de adoração que não poderia ser substituído, porque Deus assim o determinou. Né? Daí, amados, nós podemos entender que hoje o acesso à presença de Deus só pode ser através do sacrifício de Cristo. Então, da onde se tirava a brasa? Do altar do sacrifício. Então, a adoração, amados, a nossa adoração não pode ter fogo estranho, né? Nós só vamos nos chegar na presença de Deus, nós só vamos estar realmente oferecendo adoração e louvor ao nosso Deus se for através da pessoa de Cristo Jesus. Qualquer outro meio de aproximação vai produzir morte. Nadab e Abiú se aproximaram do altar de Deus com fogo estranho e foram mortos imediatamente. Isso é lição para nós, amados. Nós não podemos nos aproximar de Deus por qualquer outro meio, a não ser Jesus. Jesus é o sacrifício. Só Ele pode purificar as nossas vidas. A nossa adoração, amados, precisa ser através de Cristo, com a presença do Espírito Santo, fazendo tudo o que há de melhor e oferecendo tudo aquilo que há de melhor nas nossas vidas, com todo cuidado, assim como era o incenso fabricado, com todo cuidado, porque nós oferecemos a nossa vida a Deus e não aos homens. Cristo deve ser a essência da nossa adoração. Muitas vezes podemos estar introduzindo fogo estranho quando o orgulho toma conta da nossa vida. E então substituímos Cristo. O que aconteceu isso? Eles acharam que eles poderiam, né, fazer alguma coisa por si mesmo que não ia macular, não ia ter problema nenhum com a adoração. E ali eles fizeram o fogo, né? Olha, está na hora, eu não sei qual foi o motivo, né? A Bíblia não diz, mas eles fizeram um fogo e não tiraram a brasa do altar. Então, amados, isso também. Cristo Jesus é o nosso sacrifício, é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. É o único meio. E se não for através de Cristo Jesus, amados, a nossa adoração não tem eficácia, a nossa adoração vai trazer fogo estranho diante do altar de Deus. E de vez de nós estarmos agradando a Deus, né, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Né, e isso só vai produzir morte. Ninguém se aproxima de Deus se não for através de Cristo para ter vida. Se for através de outro meio, vai gerar morte. Assim como Nadab e Abiú foram mortos lá. Isso é símbolo do que acontece hoje. A nossa presença diante de Deus é através do Senhor Jesus. Fora dele, só morte. Então, amados, que a gente possa aprender a sermos realmente verdadeiros adoradores, que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, entendendo todas essas coisas.
e não deixando apenas para momentos litúrgicos, mas que a nossa vida, todos os minutos, todos os segundos, todos os dias, meses e anos, sejam ofertados a Deus, fazendo tudo que nós fizermos, nós ofertemos a Deus em sacrifício e aroma suave. Que Deus abençoe a sua vida, amados, e que nós possamos estar na presença de Deus inteiros dessa maneira, adorando em espírito e em verdade. Amém. Vamos terminar o nosso culto, amados. Nós vamos orar e receber a bênção do Senhor. Curva sua cabeça, vamos buscar a presença de Deus. Pai bendito, obrigado, Senhor, por este momento em que, mesmo virtualmente, ó Deus, distantes fisicamente um dos outros, Senhor, mas juntos num só Espírito, nós pudemos te cultuar, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, ó Deus. E que nós possamos entender, ó Pai, que a nossa vida toda tem que ser de louvor e adoração ao nosso Deus. Faz isso na nossa vida, Pai. Que nós possamos realmente oferecer a Ti a nossa vida, o nosso coração, ó Pai, inteiros, Senhor, a Ti. Ó Pai, purifica, santifica as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito, Pai, para que a nossa vida seja louvor e adoração, que sejamos adoradores, que o Senhor quer que nós sejamos. Assim nós pedimos a Tua bênção, agradecidos por cada vida, Senhor, que esteve conosco, ó Deus. Estende a Tua bênção sobre a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Senhor, e nos dá, Senhor, o real sentido de vivermos para Ti, ó Deus. Assim nós pedimos a Tua bênção, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus Supremo.